Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Leandro Diniz, sou o fundador da Hub Education. Hoje o papo é sobre educação, mais precisamente sobre uma nova era da educação, uma era pós-pandemia. E para o nosso bate-papo, hoje eu tenho a honra aqui de conversar com a Maybi Mascarenhas, ela que é coordenadora da pós-graduação de Educação Inclusiva do Instituto Brasileiro de Tendências e Inovação na Educação. Maybi, seja muito bem-vinda, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela participação, e eu já quero passar a bola para você, perguntando o que mudou, né? O que mudou nessa nova educação, uma educação agora que a gente pode dizer pós-Covid, né? Seja muito bem-vinda. Leandro, muito obrigada, agradeço pela conversa, pela proposta. O que mudou? Em primeiro lugar, nós, educadores, mudamos. Nós, enquanto gestores escolares, mudamos, gestores universitários, professores de berçário, de ensino médio, todos nós mudamos, e os alunos e famílias também mudaram. Uma pandemia é algo extremamente marcante para as nossas emoções. Muitos foram testados ao extremo do limite, de repente, ainda mais, por exemplo, o Brasil, que é um pessoal super festivo, super comunicativo, afável, que é do abraço, que é do pegar. Todo mundo precisou ficar confinado em casa, preocupado com contágio altíssimo, então nós mudamos em primeiro lugar. As relações educacionais se moldaram de uma outra forma também. O professor sempre foi muito focado no presencial, aí na imensa maioria da categoria. De repente, a gente teve que aprender a lidar ou mandando uma apostila e gravando um vídeo em Facebook, nas escolas que não têm o ensino remoto online ao vivo, ou dando aula sem poder pegar o caderno do aluno para conferir ali como é que está a grafia, precisamos nos adaptar a câmeras. Baixamos um monte de aplicativos do dia para a noite, treinamentos e mais treinamentos para fazer com que a educação não parasse. E a educação não parou. Né? Apesar de todas as dificuldades, a educação continua acontecendo e, na imensa maioria das situações, com qualidade. Então, a gente se redescobriu nesse processo. Quem somos nós, o tamanho da força da educação, e claro, isso vem dos educadores, né? A importância, mais uma vez, do vínculo escola e família, porque esse acolhimento foi necessário, as famílias estão mais em casa, precisam colaborar mais com as tarefas, ou o aluno universitário, de repente, passou todos os dias durante a semana ali na frente da tela, então ele também precisou se fortalecer. E o educador também, apesar de todo o desafio, está trabalhando horrores, ele aprendeu a se aceitar num vídeo, ele descobriu que tem um jogo que é super legal de se fazer, ele descobriu uma ferramenta diferenciada, um questionário, então ele aprendeu. Eu acho que isso foi uma avalanche que, ao invés de nos atropelar, nos jogou empurrando, com aquela neve gelada, a gente morrendo de medo, mas ao invés dela nos atropelar, nos encobrir, ela nos empurrou muito lá para frente em termos de aprendizado, novas competências e novas ferramentas. Então, basicamente, respondendo a sua pergunta, tudo mudou, menos o amor que a gente tem à causa e o fato de acreditar que a nossa prática é efetiva porque o nosso aluno merece e tem potencial para desenvolver. Perfeito, o propósito, né? Maybe, óbvio que numa pandemia a gente não tem o que comemorar, mas quando a gente olha historicamente as grandes crises que a humanidade viveu, porque crises individuais nós vemos o tempo todo, né? Só que quando algo atinge só a nós, isso não sensibiliza coletivamente uma sociedade, portanto não provoca grandes transformações. Então, historicamente, as grandes crises elas deixam legados para a humanidade de uma forma geral e em alguns setores talvez mais do que outros, né? Eu acho que a educação tem um legado enorme daqui para frente, porque algumas das coisas que mudaram, até dentro dessa sua explanação inicial, elas vieram para ficar, né? Eu acho que outras devem voltar a um estado, não digo natural, mas o que todo mundo está chamando de novo normal. Já algumas tecnologias, algumas metodologias, elas de agora em diante, coisas que aconteceriam talvez em 5, 10 anos, começaram a acontecer do dia para a noite e devem permanecer, né? Na sua visão, o que veio para ficar dessa nova educação? O que é irreversível daqui para frente, do ponto de vista de metodologia, do ponto de vista de tecnologias educacionais?
Antes de entrar nas tecnologias, queria reforçar uma visão que eu tenho tido orientando a muitas escolas, instituições, que é a proximidade entre famílias e professores, não só a escola, não só a coordenação, a direção, mas a gente falo isso enquanto professora, muitas vezes tem que falar com a família diretamente, tirar uma dúvida, orientar como é que faz uma atividade, então acho que essa aproximação veio para ficar de uma forma muito mais respeitosa e efetiva do que era antes. Do jeito que a gente falava para o aluno, não fica com o celular na mão em inúmeras situações, se falava muito nas escolas, não passa o WhatsApp para o pai e para a mãe. Agora por favor, fale com o pai e com a mãe pelo WhatsApp. Né? Mas eu acho que em termos de metodologia, finalmente a tecnologia vai ser abraçada na escola. Ela teve que ser. E a gente pegou gosto por muita coisa legal, por recursos. Posso dar um exemplo aqui também? Claro, fica à vontade. Tem o caso de uma turma, porque eu oriento professores de várias escolas, e teve um caso de uma turma que a professora falou, eles são de educação infantil e são mais agitados. E a gente fez um combinado em que ela deixaria um PowerPoint com um efeito de uma imagem, um GIF que brilha, e quando a turma tivesse muito agitada, ela teria feito uma história da varinha mágica, que era o dedo, e a varinha mágica era do silêncio. Então, quando mutasse o microfone, ia aparecer aquele brilhinho na tela, de um jeito super encantador. Imagina isso que legal na aula como ferramenta de concentração. Eu acho que as tecnologias vão ficar, o protagonismo do aluno vai ser mais estimulado, porque a gente precisou que ele se mostrasse muito mais, para a gente entender como ele estava aprendendo. Então, isso também é um conceito que é entre metodologias ativas, né? E acho que a colaboratividade, junto com a tecnologia, não vão deixar de acontecer quando voltar para o presencial. Teremos aí uma intensificação do ensino híbrido, né? Lembrando, claro, que o híbrido não é simplesmente uma parte na escola, uma parte fora, são as ferramentas tecnológicas colaborando junto com o presencial, mas a gente ainda vai ter uma fase com uma parte dentro, uma parte fora da escola, né? Mas acho que quando voltar para o presencial, esse gosto que a gente pegou de trazer a tecnologia para a aula, sendo que nós temos aí uma geração que não tem nem tamanho de dedo para chamar de dedo e já sabe mexer na tela, né? A gente descobre que isso chama a atenção deles, isso faz com que a gente interaja mais e com que a gente entenda alguns contextos de uma forma até mais rápida, mais lúdica. Eu acho que vai ser uma complementação mais ampla. É o que eu espero, né? Porque depois a gente aprender tudo isso, se a gente simplesmente esquecer e voltar, Retroceder, né? eu acho que não volta mais, eu espero. Agora, nesse processo, o professor tem um papel, sempre teve, né? E acho que mais do que nunca agora tem um papel de protagonismo, de indução dessa nova mentalidade, desse novo momento que a gente vive. Você sabe, né, Maybe, você deve lembrar, a Hub organiza o Congresso Brasileiro de Tendências de Inovação na Educação, junto com o IBFE, com o Instituto Brasileiro de Formação de Educadores, e nós tivemos a honra de, no segundo congresso, receber, para encerrar o evento, o Mário Sérgio Cortella. Sim. E mais recentemente, assistindo uma apresentação dele, ele faz uma brincadeira, ele fala que ele conta para os filhos dele, quando eles completam 12 anos, o segredo da vida. E que, na percepção dele, o segredo da vida é que vaca não dá leite, né? E dentro dessa Sim. brincadeira, na verdade, ele gosta de trazer uma reflexão sobre a relação que muitas vezes nós temos com o esforço, né? Então, o segredo da vida que vaca não dá leite quer dizer o seguinte, né? Que, olha, se você quiser o leite, você tem que tirar. Para fazer um paralelo disso com a inovação em sala de aula, não é algo que simplesmente acontece, é algo que você tem que introduzir, assumir riscos e ter determinados conhecimentos. Sim. E aí, a pergunta que eu te faço é a seguinte, né? O professor, como grande responsável por esse processo de inovação em sala de aula, né? O que ele tem que saber daqui para frente, né? E por que é importante ele saber como fazer determinadas coisas na prática de agora em diante? Na verdade, isso vem sendo aos poucos construído no sentido do como saber fazer. Até falando em termos de licenciatura mesmo, de formação de professores, porque você pode saber os nomes de
todos os teóricos. Se uma criança morder a outra na sua frente e você não souber o que fazer, você pode falar os nomes dos teóricos que forem. A mordida vai continuar berrando de chorar e a que mordeu talvez já esteja correndo para morder outra criança, porque faz parte daquela fase. Então, você precisa saber como intervir nesse momento. Você vai chamar para conversar? Você vai mostrar que o amigo está machucado? Ela sabe o que é a palavra machucado ou ela sempre escuta dodói? Então, o como fazer é muito importante. E isso a gente aprende, claro, na prática, vivenciando, mas enquanto professores, já que você falou, né, do professor, como motivar isso e do porquê que isso é relevante, quando você pensa na formação docente, você precisa ensinar mecanismos práticos mesmo. Como é que eu resolvo tal situação? Se eu receber uma criança com deficiência, qual é a primeira coisa que eu faço com ela? Para ver em que ponto que ela está de desenvolvimento global. Se eu tiver um aluno que é extremamente tímido, se o meu PowerPoint não abrir, qual é o plano B que eu uso? Porque isso acontece, né? A Sim, pessoa esse é tem o lá, mundo vai dar uma real, né? palestra. Totalmente. Eu fui dar uma palestra, tinham 2 notebooks. Nenhum dos 2 funcionou. Nenhum. Então, deixa a parte tecnológica para lá, vamos no gogó, vamos na aula de 1800, porque, né, já que não tinha o funcionamento, por algum motivo não ia funcionar, né, porque 2 não funcionando, acho que não era para ser, né, como dizem. A gente tem que estar pronto para essas estratégias. O bom de saber fazer é isso. Você cria mecanismos no seu cérebro para pensar como é que eu resolvo essa situação, como é que eu repenso aquela outra, como é que eu produzo um conhecimento diante de uma situação nova. Então, o saber fazer é saber resolver. E o professor é o grande motivador disso. Agora, uma dica fundamental aí, que essa é a primeira parte da minha resposta, mas acho que é um bom fechamento. O professor precisa se divertir dando aula. Acho que isso é fundamental. Ele tem que gostar, ele tem que acreditar no aluno, ele tem que gostar a ponto de querer aprender sempre, estudar sempre, inovar sempre. Para ele inspirar a inovação, ele precisa trabalhar isso na própria mente e no próprio coração. O que é que tem de novo para eu fazer? O que é que desperta a curiosidade? O que eu não sei e pode ser legal? E claro, ter a curadoria, né? Eu vi uma coisa que é legal, mas para minha turma não se encaixa. Eu vi um jogo pedagógico super bacana de finanças, mas a minha turma tem 3 anos, eles não vão entender nada de bolsa de valores. Então, eu vou também ver se aquilo que é inovador se aplica ao meu contexto. Aí entra a curadoria. Isso é fundamental, né? Porque a discussão de inovação na educação, ela não é recente, digamos assim, né? Óbvio que agora Sim. ela ganha uma outra velocidade à medida que o uso de tecnologias e o uso de novas metodologias, ele se mostrou necessário como única alternativa durante um momento que a gente está vivendo, né? Mas eu acho que, assim como outras transformações que já aconteceram em outros setores, sempre existe um questionamento sobre o papel da figura de um determinado profissional. Isso acontece no direito, né? Então, será que o advogado vai existir daqui 20 anos? Isso acontece na medicina, será que o médico vai existir daqui 20 anos? E isso acontece também na educação, né? Será que o professor vai existir daqui 20 anos? A gente acredita que sim, né? Até porque dentro do exemplo que você mudou, que você deu aqui, você percebe quantas microdecisões e quanta coisa o professor, que é o cara que vai conectar com, talvez usando um pouco mais de tecnologia ou não, usando outras metodologias, mas o professor ele é o protagonista nesse processo de educação e de, enfim, transformação do aluno para que ele consiga, né, se Uhum. desenvolver e aprender com mais qualidade. E aí a gente está agora prestes a viver um momento esperado, né, que todos nós desejamos, mas que ao mesmo tempo exige alguns cuidados, exige uma reflexão. Eu sei que não há respostas absolutas para essa Sim. pergunta que eu vou te fazer, mas a gente está retomando as aulas, né, em alguns estados, em algumas cidades, ou pelo menos discutindo a retomada das aulas com Sim. um grupo menor, reduzido de alunos. E aí, Maybe, até para a gente já caminhar aqui e concluir, eu queria te deixar essa provocação para você refletir. Como eu falei, sei que não há respostas, olha, faça assim, assim, assado, porque acho que é uma coisa que está todo mundo aprendendo junto, mas que o educador tem que se atentar mais, né? E o que ele deve pensar, buscar
nesse momento de retomada que vai muito além do ato do aluno ir até a escola, né? Eu acho que tem uma série de questões socioemocionais e por aí vai que entram nesse momento também, né? Como que você enxerga para esse momento? Sim, eu tenho enxergado muita ansiedade das pessoas, porque é um momento completamente novo, mas se nós passamos por um novo atrás de um novo, mais um, ok, a gente vai dar conta. Acho que, em primeiro lugar, é confiar no feeling do educador. Algumas coisas não vão passar simplesmente pela nossa opinião, vão passar por legislação e recomendações da área de saúde. Então, tem coisas que a gente, querendo ou não, concordando ou não, tem outras áreas de pesquisa que a gente vai precisar seguir. Então, tem pontos aí que vão vir ainda orientações, coisas que vão mudar no meio do caminho. Tem a liberdade de estados, municípios, a gente sabe que dá alguma divergência, sim. Mas, quanto ao educador, o que lhe cabe, com certeza, em primeiro lugar, não menosprezar a saúde emocional da equipe pedagógica e das crianças. Nós saímos uns no começo da pandemia e nós voltamos outros, não digo no final da pandemia, mas nesse processo de transição, de retomada. Então, o acolhimento aí é fundamental. Você vai passar uma semana, 2 semanas focando principalmente nas emoções dos educadores e nas emoções das crianças, não tem problema. Conteúdo a gente retoma com muito mais facilidade do que equilíbrio emocional. Então, acolha. Você não sabe se um professor vai pisar na escola e desabar de chorar de saudade. Você não sabe se uma criança não vai chegar na escola e sair correndo de um lado para o outro porque ela estava desesperada para ter um espaço para correr e procurando se está todo mundo ali porque ela quer matar a saudade de todo mundo, ou se alguém vai voltar mais tímido. Então, se reencontre primeiro com um conjunto escolar e, claro, fique atento à saúde, porque não adianta nada a gente não estar bem de saúde, se contaminar, não só Covid, mas de outras coisas, é que Covid, né, tem mostrado a potência que é, né? Mas não adianta a gente, né, descuidar também da saúde. Então, a gente vai ter que alinhar todo esse contexto, porque a escola vai precisar olhar também como é que vai ser a prática. Vai ser com 35% de alunos, como está previsto para São Paulo, na primeira fase da retomada? Todos vão ter que voltar, como foi dito em Campinas, 35% em rodízio, todo mundo voltando cada um num dia. Então, nós vamos fazer as atividades práticas, concretas no dia, e o restante do conteúdo vai ser online, com outros tipos de prática. Como que vai ser? Então, vai ter um passo a passo ainda para alinhar, mas vamos pensar no humano primeiro, no humano professor, humano gestor, família. Vai ter família que não vai levar, isso precisa ser respeitado, porque ela pode estar com medo, a criança pode ser do grupo de risco, a família inteira pode ser do grupo de risco. Tem família que já vai querer levar e aumentar a porcentagem que está de crianças na escola porque ela precisa voltar a trabalhar ou porque a criança está morrendo de saudade. Então, é um conjunto que a gente precisa analisar, mas pensar em qualidade emocional e depois em práticas pedagógicas que somem-se aos demais fatores. Perfeito, muitíssimo obrigado, Maibi, por esse bate-papo rápido e eficiente, objetivo. Acho que suas dicas foram muito valiosas. Tenho certeza que os educadores que acompanharem vão conseguir extrair alguns insights importantes para lidar um pouco melhor com esse momento, e não só com esse momento, para lidar, na verdade, com o momento que começa agora, né? É uma nova era para a educação, como a gente discutiu aqui, algumas coisas vieram para ficar, outras vão talvez voltar ao estado que eram antes, né, dessa crise causada pela pandemia do coronavírus, mas ressignificadas, né, com outro propósito. Então, eu acho que a gente tem muita coisa para descobrir, para aprender junto, e é sempre bom poder caminhar, trocar ideias e discutir com quem já está nessa jornada desde 2003, né, Maibi, que você está nessa jornada de educação, é isso? Na verdade, é um pouquinho antes. Eu comecei Desde na quando área de você nasceu, educação. então? Nossa, eu comecei com 15 anos como professora e quando eu comecei lá em 2000 ou 2001, no ano que eu fazia 16, enfim, por aí, 15, 16, como professora de teatro para jovens e adultos.
Então, eu comecei antes de ter diploma, até porque a regulamentação era totalmente diferente, né? Você Sim. podia dar aula sem ter uma graduação ainda, né? Então, eu comecei como professora de teatro, sou atriz também, além de pedagoga, mas eu vejo que tem algumas coisas que não mudam na educação. E uma delas é a relação professor-aluno como inspiradora para que a pessoa se descubra, e o professor que inova e que acredita no aluno, ele tem um poder enorme. Enorme. Posso te contar uma coisa Claro, por para favor. fazer parte do fechamento? Eu dei uma prova de sociologia, fui professora de sociologia no ensino médio. E eu sempre fui de contextualizar muito, né, com a vida deles, até para gerar um interesse por conteúdo. E a minha última questão da prova foi: na opinião de vocês, daqui a 50 anos, que profissão vocês acham que não vai mais existir e por quê? A maioria respondeu que achava que o professor não ia mais existir, porque as tecnologias dariam conta de serem os professores. E eu te garanto que agora que eles estão passando por uma educação através da tecnologia, eles mudaram essa visão. Porque somente a tecnologia não faz curadoria de conteúdo. Somente a tecnologia não tira a sua dúvida para aquela pergunta exata, e vê aquela sua imagem com a sua letra e ouve o seu desabafo, que às vezes é o que libera o espaço na sua mente para você poder aprender. Então, acho que essa resposta também seria alterada se eu desse essa prova, por exemplo, no final de 2020. É. Acho que leva a uma reflexão muito importante. Sem dúvida, a tecnologia ela é meio, né, Maybe? Ela nunca é Sim, o final. E tem uma citação simples, mas que eu acho que reflete muito isso que você falou, que é o seguinte, né? Sozinho a gente anda mais rápido, né? Só que junto a gente chega mais longe. Então, com eu acho que a certeza. educação ela parte da premissa de que existem seres humanos se conectando e aí a tecnologia, claro, ela cumpre um papel indispensável como um meio para de repente ajudar que a informação chegue para mais pessoas, chegue de maneira talvez mais simples ou em outros casos Uhum. como única forma, que é o que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo, Uhum. mas tem a figura do educador, né? Tem a figura do Sim, professor e todos nós temos um professor em algum momento das nossas vidas ou em vários momentos das nossas vidas que foram as pessoas que nos ajudaram como você falou, através da inspiração, através do acolhimento, através do estímulo, né? O professor ele é muito mais do que o cara que ensina quanto que é 2 mais 2, né? Ele é o cara que sim, estimula a criança ou o adolescente ou o adulto a querer buscar aquela resposta, que mostra que é com possível certeza. que ele saiba determinadas coisas e o quanto isso é significativo na vida dele. Então, acho que a educação ela tem Com certeza. significado e não tem como ter significado sem o educador. Então, assina embaixo a sua visão de que teremos professores hoje, amanhã e sempre, né? Com Tá certeza. bom? Tá Maybi, bom. muitíssimo obrigado. Espero vê-la mais vezes e ter boas conversas como a de hoje. Te agradeço pela confiança e que venham muitas conversas e muitas inspirações para a área de educação. Muito obrigada.